Ô, queridão, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, querido. E aí no Rio de Janeiro, tá calor, tá frio? Cara, aqui sempre é quente, né? Mas hoje deu uma chuva forte no final da tarde. Mas eu tô trabalhando de casa, mal desci aqui para dar uma malhada na academia, mas tá quente, não é? Você sabe que eu cheguei, eu consegui ir na academia já corri 50 minutos e vim e já Parabéns. fiz, e já tô fazendo a live com você, tá vendo? Só quando a gente divide o tempo todo certinho, dá tudo certo, né? Dá tempo para tudo. Edmundo, querido, e essa nova fase aí na Fox agora, enfim, também, tá super legal o trabalho, hein? Agora a Fox foi vendida, né, para o grupo Disney, então teve uma fusão com a ESPN. Por exemplo, hoje eu fiz um programa na hora do almoço no canal da ESPN. Já são 11 anos, né, como comentarista. Eu comecei na Rede TV, passei pela TV Bandeirantes e agora há 4 anos eu tô na Fox. Foi uma boa coincidência, porque eu queria voltar para o Rio, ficar mais perto dos meus filhos, e a Fox é aqui a 4 quilômetros da minha casa. Embora tenha 5 meses que eu não vou lá, é bem pertinho. Que legal. E foi legal essa troca, enfim, principalmente com essa entrada da Disney. O que deu? O que você percebeu que mudou ou ainda não mudou nada? Toda fusão é traumática, né? Porque são 6 canais, 4 canais da ESPN, 2 canais da Fox, e esses 6 canais não vão poder ficar no ar. Vai ter que ser diminuído. Com certeza vai diminuir o número de pessoas também. Algumas pessoas já migraram para outras empresas, mas por contrato, por obrigação, o canal Fox Sport, que depois o nome tem que ser devolvido, tem que ficar no ar até o final de 2021. Então, até lá, a gente vai ter tempo para se organizar. É sempre traumático, mas a gente foi muito bem recebido pelo pessoal da ESPN, não só pelos funcionários, como pelos chefes. E o trabalho continua, acho que faz parte da vida, né? Algumas pessoas, infelizmente, vão perder os seus empregos, mas as outras vão para um canal internacional. Edmundo, você é um ícone aí do futebol, um cara principalmente dos esportes no Brasil. O que você acha que te levou a todo esse estrelato, enfim, além do futebol? O que você acha que realmente compensou para que tudo isso acontecesse na sua carreira? Olha, Felipe, cara, eu sou um menino oriundo das favelas aqui de Niterói, né? Não tão perigosa quanto as mais famosas, mas um local muito pobre, filho de uma empregada doméstica, com um barbeiro, e, enfim, que tinha o talento do futebol. Embora eu tivesse muita capacidade de aprender, de aprendizado, e eu adorava estudar, adorava matemática, tinha um sonho de ser engenheiro eletrônico, mas o futebol ele é muito disciplinador, ele te ensina muito a respeitar os mais velhos, e também você se tiver sucesso, acaba ganhando dinheiro e fazendo disso uma profissão. Eu, quando criança, eu era um pouco revoltado com essas coisas, do meu pai não poder me dar as coisas, não poder estudar. E aí, com 18 para 19 anos, com 19 anos, eu ganhei voz e tive aquela rebeldia de adolescente, que no futebol acabou sendo muito expressiva. Então, eu fui, de fato, um bom jogador de futebol, mas me destaquei também bastante pelas polêmicas, né? Pois Porque no futebol você vai criando rótulos nas pessoas, um é bom, outro é ruim, um é feio, outro é bonito, um joga bem, outro joga mal, os rótulos vão sendo criados e nem sempre você está de acordo com eles, mas tem que conviver. E por ironia do destino, eu briguei a minha carreira inteira com os profissionais de imprensa.
E 6 meses depois que eu tinha aposentado a chuteira, virei um profissional de imprensa. Sou queridíssimo no meio, as pessoas me admiram, me respeitam, tiveram a possibilidade de me conhecer, né? E viraram meus amigos. Eu posso te garantir que hoje eu tenho mais amigos no meio da comunicação do que no meio do futebol. Porque futebol, uma hora você está num clube, outra hora está no outro, aí é aquele teu amigo de momento. Na TV, eu trabalhei com o Nivaldo Preto, por exemplo, 7 anos na Bandeirantes, 6 anos e meio, e agora eu trabalho com ele há 4 anos e pouco já na Fox. Então, é o meu amigo para a vida, né? Um cara que eu gosto, que eu admiro. E tem outros, tá? A mesma coisa o Theo José, o Zinho, joguei com o Zinho, e agora ele é meu companheiro nos canais Fox Sport. É bem legal, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer melhor os profissionais de imprensa, e eles tiveram a possibilidade de me conhecer como ser humano. Então, por isso a gente se tornou amigo. Você acha que não essa rejeição, mas talvez essa imagem que a imprensa tenha talvez instituído em cima de você, mais arredia, enfim, você acha que foi pelas suas declarações? Também é um conjunto de tudo, né? Por exemplo, meu apelido virou Edmundo Animal, né? Animal, Verdade. A palavra animal, para quem é de São Paulo, ela é dúbia, né? Tem 2 sentidos. É um tênis animal, é a melhor coisa que tem, né? E também é a pior. E aí são coincidências tristes ou felizes, não sei. Porque no ano em que o Osmar Santos elegia o melhor em campo como animal do jogo, eu fui campeão paulista, campeão do Rio de São Paulo, campeão brasileiro, fui eleito o melhor jogador do futebol brasileiro. E naquele ano mesmo ele sofreu um acidente de carro e o apelido, né, o Au Edmundo Animal, se perpetuou em mim. É claro que depois eu sofri um acidente de carro, tive filho fora do casamento, aí vieram as polêmicas. E assim, hoje eu entendo, porque a gente faz programa 2 horas e meia, 3 horas no ar, e a gente quase não tem informação. As informações chegam para a gente, é claro, mas nem sempre elas são verdadeiras, e a gente comenta sobre isso. Era mais ou menos o que me revoltava no passado, quando eu jogava. Porque eu falava, o cara não sabe o que ele está falando, a coisa não é assim. E aí você vai criando atritos, vai discutindo com pessoas, direto ou indiretamente, e aí os rótulos vão aparecendo. Mas, cara, do fundo do meu coração, assim, hoje, com 49 anos, eu entendo que tudo fez parte de um processo de amadurecimento, de entendimento, de compreensão das coisas, e que eu acho que foi benéfico, que também deu uma freada no ímpeto do jovem que acha que pode tudo. E agora você entende, né, o que nós passamos quando a gente está no programa ao vivo, né? Porque às vezes as informações elas vão chegando. Claro, quando você não dá tempo de você checar, porque você está ali no ao vivo, a gente joga o assunto, né? E a gente tenta discutir ele de uma forma também que a gente não dê nenhum parecer final, vamos dizer assim. Mas não tem como, né? Você reverter, ou, por exemplo, a bola foi para o gol, não tem como você chegar lá e tirar ela, não é verdade? Claro. Já claro, que foi, claro. foi, paciência, né? É que o futebol brasileiro, ele é muito resultadista, né? Ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo mal. Né? Então, e aí são muitos veículos de comunicação. Você vê, eu vejo o teu programa todo dia, adoro a Sônia. Que legal. E os meninos da bancada. E assim, eu não sei se tem outro com o mesmo formato. Mas se você for nos canais de esporte, tem outros 10 canais de esporte falando do mesmo lance, da mesma coisa. Então, cada um tem uma linguagem diferente, um entendimento diferente, uma maneira de se posicionar, que quem escuta acaba
formando opinião, né? Tendo aquela opinião sobre a pessoa. Edmundo, você ficou rico? Eu fiquei. Ficou? Uhum. Eu não tinha nada. Não, assim, eu ganhei muito dinheiro, sim, sem dúvida nenhuma, ganhei muito dinheiro. Mas eu fiz muita besteira também, em investimentos ruins, 4 filhos, 2 separações, enfim. Isso vai... mas você tem outras empresas? Você tem emprego, alguma empresa, alguma coisa, não? Eu tenho uma empresa que não faz muito sucesso, mas eu ganhava um salário ótimo como jogador e 6 meses depois eu passei a ganhar um ótimo salário como comentarista, já são 11 anos. No futebol ainda atrasava, na televisão não atrasa nunca. Então, olha... Nunca atrasou nenhum dia. Então, eu sou o cara de hábitos simples, sabe? Então, eu sou rico de saúde, de amizade, de amigos, de pessoas. Eu acho que a maior riqueza que o futebol me deu foi, sabe, poder circular em algumas rodas que eu nunca imaginei, sabe? Quais? Eu digo assim, de socialites mesmo, de poder ligar para prefeito, por exemplo, sabe, precisar de um favor de um prefeito. E aí o fato de ter sido jogador, né? No caso aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, durante 8 anos, o prefeito foi Eduardo Paes, vascaíno doente. Então, ele me tinha como ídolo. Então, se poder ligar para fazer um pedido de uma liberação de um evento, de uma coisa, sei lá, porque eu tenho uma empresa de eventos, né? E eu fiz alguns eventos na praia, como futebol, fiz eventos de música, mas enfim. Então, assim, essas coisas eu me sinto bastante lisonjeado. Acho que esse foi o meu maior ganho, né? Em algum momento da sua carreira, porque hoje com 49 anos, eu acho que a maturidade traz outros valores para a gente, né? Você acha que em algum momento da sua carreira, em algum momento da sua vida, você deu uma deslumbrada com tudo isso? Por exemplo, de infância pobre, vendo, de repente, você fala com o prefeito, de repente está sendo extremamente ovacionado. Aí você acha que isso mexeu um pouquinho com a sua cabeça lá atrás? Olha, Felipe, eu acho que de alguma maneira mexe, sim. Embora eu sempre achei que eu tinha os pés no chão, mas, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu morava lá em Niterói e eu não tinha dinheiro da passagem para ir e vir aos treinamentos. Então, eu dormia na casa de um, dormia na casa de outro, né? De um amigo, de outro amigo. E tinha uma boate aqui no Rio chamada Estúdio C. Eu conhecia a Estúdio C. Conheceu? Embaixo do Otton. E esse meu amigo morava próximo. Morava na Constante Ramos, muito próximo, André Amin. A gente jogava junto no salão do Fluminense. E aí, no sábado à noite, a gente ia lá para a porta do Estúdio C, ficava do outro lado da rua, esperando o Renato Gaúcho, o Éder, os craques daquela época, vou falar aqui só os mais bagaceiros, porque senão eu entrego muita gente. A gente ficava do outro lado da rua vendo eles pararem os seus carros, né? Os carros do ano e da moda, e saírem aquelas mulheres lindas. Isso 2 anos, 3 anos depois, eu tive a condição de fazer. Então, eu queria fazer. No meu caso, foi em São Paulo, no Lame Light, Banana Café, sabe? Delícia, não? Eu vou dizer que você pode... E que não tem mais nada disso, viu? Que não tem mais aquela noite como tinha antigamente, não tem. Não, era tão bom, era tão maravilhoso. E assim, eu não fazia ideia do que eu representava. Então, as pessoas me admiravam, me punham para dentro, me colocavam em camarote. Então, sabe aquelas coisas? Então, você acaba deslumbrando, acaba se deixando levar. E não é muito compatível com a vida de atleta, né? Noite e farra. Mas, cara, você é jovem e no dia seguinte você tinha toda a disposição do mundo para treinar, para jogar.
e para seguir a profissão. Mas é claro que, de alguma maneira, você se deixa levar por essa condição que você ocupa, sabe? Olha só, tem coisas muito maneiras. Por exemplo, em 94, 93, eu fui contratado pela Brahma. Pode fazer propaganda? Pode, né? Já foi? Também. Pode, à vontade. Eu fui contratado pela Brahma. E aí a Brahma tinha um camarote na avenida e a gente tinha obrigações, tinha que ir lá, fazer presença, né? E tudo. E aí eu conheci o Zé Vitor Oliva, que era do banco de eventos, que fazia o carnaval na avenida. Naquela ocasião, eu era um jogador famoso, então eu podia levar 30 convidados, por exemplo. 25 convidados. Agora, não é mais a Brahma patrocinadora, mas o camarote continua sendo número 1 e continua sendo feito pelo Zé Vitor Oliva. Eu só sou convidado porque sou amigo do Zé Vitor, porque fiz uma amizade com a Camila, sabe? Porque criei uma relação de amizade. Não vou mais por ser o Edmundo. Então, essas coisas você tem que ter... não, mas você... Ô, Gato, depois, quem já foi rei jamais perde a majestade. Perde, sim. Perde? Perde. Mentira! Perde, porque você não é, você está. Né? É claro que eu dei a continuidade na TV, toda hora meu nome está na mídia, de forma positiva ou negativa... Isso é indiscutível. Eu acho que de forma muito mais positiva do que negativa. Com certeza. Mas não é mais a mesma coisa. Aí agora, quando eu ligo lá, vem você e mais um casal, sabe? Vem você, uma pessoa e mais um casal. Então, eu não estou reclamando. Sei. Mas se você não tiver esse discernimento, saber que você não é, você está, o futuro pode ser muito cruel, porque a gente já não está com saúde, já não está tão bonito, né? Que o cabelo caiu. Não, eu acho que você está lindo, desculpa. Fala com o Thiago que eu quero que ele me leve no cara que implantou o cabelo dele lá. Eu falo. Mas tem que fazer permuta que eu não tenho condições de pagar, não. Eu falo. Eu acho que você está lindíssimo, sinceramente. Obrigado. Olha... Edmundo, eu muito reparo que hoje em dia, não sei se você tem a mesma opinião, e é isso bom a gente mesmo esclarecer. Hoje em dia, eu acho que o futebol está criando muito mais celebridades do que jogadores, né? Porque nós, principalmente no Brasil, está muito difícil da gente falar de grandes nomes do futebol brasileiro, de jogadores que realmente você coloque em campo e deem realmente aquele resultado esperado. Mas depois você entra na rede social, eles estão bombando, porque eles estão nas festas, enfim, com aquela mulherada toda. Você percebe isso também? Não. Não, percebo sim, com certeza. Mas eu acho que vale a pena explicar, entendeu, Felipe? Na década de 80 e 90, quando tínhamos muitos craques, havia uma limitação para estrangeiros. Você acha o Neymar um bom jogador? Eu acho ele um craque. Mas o grande problema é que ele reina sozinho. Na minha época tinha concorrência. Tinha Ronaldo, tinha Romário, tinha Bebeto, sabe? Tinha o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Olha aí quantos eu já falei. Se você ficar apontando, você vai ficar no Neymar. Por quê? Porque hoje o mercado é muito mais amplo. Por exemplo, o William, que brilhou muitos anos no Chelsea, um dos jogadores da seleção, não é tão famoso assim para nós brasileiros, ele foi do Corinthians para o Shakhtar Donetsk. Antigamente, ninguém queria jogar no Shakhtar. Entendeu? Só que o dinheiro dos russos, lá, não é Rússia, é Ucrânia. O dinheiro de lá é euro. Custa 5, 6, 7 vezes o nosso dinheiro. Então, hoje as pessoas estão preocupadas em ganhar o dinheiro. E viraram verdadeiras celebridades. Por quê? Porque hoje você ganha de 2, 3, 4 formas. Antigamente, o jogador de futebol ganhava só o seu salário. Hoje se ganha com publicidade, sabe? Se ganha com Instagram,
se ganha com a imagem também. Então, virou todo mundo bonzinho, todo mundo politicamente correto, sabe? Sim, mas quando a gente fala de Neymar, você vê, por exemplo, agora, ele não trouxe nenhum grande torneio, nenhuma grande Copa, seleção para nós. Eu acho que isso pega tão mal, né? Por exemplo, que nem você acabou de dizer, ele é um grande craque, né? Você vê o que ele fez agora, que o próprio Paris Saint-Germain, que ele não conseguiu nem trazer o campeonato para o pessoal, né? O que você acha? O que levou o Neymar para essa derrota, vamos dizer assim? Eu acho que a opinião é muito individual, né? Eu acho que ele tem uma família, principalmente o pai, que atrapalha muito, sabe? Porque o pai deveria ser só o pai e não uma celebridade, e ele se tornou. O pai dele. E assim, e a seleção brasileira, ela sempre precisou de ídolos. E tem uma forçação de barra muito grande em fazer o Neymar ser alguém que possa competir com o Pelé. Sabe? O número de amistosos contra ninguém. O Brasil joga contra ninguém. O Brasil jogou recentemente contra o Panamá, contra a Gana, contra seleções completamente sem expressão nenhuma e não ganhou. Entendeu? Então, assim, hoje o mercado é mercadológico. E o Brasil vende os jogos para um grupo de ingleses, só joga na Inglaterra, e aonde o Neymar tem que ser o protagonista. Então, assim, ele ganha 40 milhões de euros por ano só do Paris Saint-Germain. Então, ele está, no português claro, cagando e andando para a gente. Essa é a grande verdade. Ele virou uma estrela mundial. Você acha que isso atrapalhou muito? Atrapalha, tira o foco. Essa questão do dinheiro entra muito fácil. Não. Dinheiro nunca é ruim. Você pode não saber o que fazer com ele, pode fazer besteira com ele. O dinheiro não é ruim, não é uma coisa que atrapalhe. É muito da pessoa, do ser humano, sabe? Uhum. Eu não sei, eu não o conheço. Já estive com ele algumas vezes. Ele foi extremamente simpático comigo, dizendo que era palmeirense quando criança e que sempre jogava com a 7, que gostava muito de mim. Eu fiquei muito lisonjeado. Às vezes, eu me pego sendo muito crítico ao comportamento e ao futebol dele e sem ter sido exemplo, né? Porque acho que as palavras não são as coisas mais importantes. A mais importante é a atitude. Mas eu sempre tive amor ao que eu faço, ao que eu fazia. Então, eu sempre fiz com muita vontade, com muita dedicação. Eu não vejo isso nele. Ele fala... hoje, mas hoje existe isso. Existe media training, personal style. Embora o personal style dele eu teria mandado embora, porque ele está sempre muito mal vestido. Mas assim, ele adorei isso, adorei. Ele se tornou uma estrela mundial. Ele desgarrou da essência do que é jogar pela seleção brasileira, representar 210 milhões de pessoas. Ele está cagando e andando se vai ganhar. Ele está mais preocupado em ser melhor do mundo, um título individual para ele, do que ser campeão com a seleção. Então, isso atrapalha. Mas não acho, Felipe, que seja culpa única, exclusivamente dele. Eu acho que tem todo o entorno, né, com muito dedo do pai. Uhum. Se você pudesse chegar no Neymar, por exemplo, e ter meia hora de conversa com ele, quais seriam os conselhos que você daria para ele, principalmente nessa fase toda maluca? Podia vender, não? Tem que dar? Estou brincando. Não, assim, olha só. Aí vocês fazem o business de vocês, entendeu? Olha só, ele esse ano foi uma chance muito clara, ainda não foi decidido o melhor jogador do ano, mas teve uma chance muito clara do Neymar ser o melhor do ano. E acho que se ele conquistasse a Champions
com o PSG, seria ele o eleito melhor do ano, porque a FIFA também tem um pouco de colocar nome, sabe? É importante para eles, para vender patrocínio também, colocar o melhor nome. E ele estaria disputando com alguns nomes menos conhecidos do que o dele. Por quê? Porque o Messi e o Cristiano Ronaldo tiveram uma temporada muito ruim. Aí o que ele fez? Ele percebeu que havia essa possibilidade, ele se dedicou um pouquinho, porque a qualidade técnica está nele, ele é craque. A capacidade de jogar futebol, ele tem igual a do Cristiano Ronaldo, igual a do Messi. Só que o brasileiro vive de festa, a gente faz festa o ano inteiro. A Europa não faz festa o ano inteiro. Eu joguei na Itália, ficava bobo, os caras ficaram se programando o ano inteiro para ficar um mês de férias. Cara, com todo respeito, eu moro aqui na praia, jogando aqui no Brasil, eu ia à praia 4, 5 vezes por semana, sabe? Ia a barzinho, enfim, qualidade de vida, a gente vive. A gente pode ter problemas políticos, uma série de problemas, né? Claro. Mas a gente é um povo alegre, a gente é um povo feliz, sabe? Cara, eu sou de comunidade. Lá a gente não deixava de fazer o churrasquinho e tomar cervejinha, não. Cada um pegava 10 ali de cada um, 10 reais de cada um, botava um tijolinho aqui, outro tijolinho ali. Se passasse um gato, a gente pegava o gatinho também, coitado. O pessoal do protetor dos animais, aí eu tô brincando, né? É só brincadeira. Mas a gente fazia nosso churrasquinho ali, batia nosso pagodinho, sabe? E era feliz também. O povo brasileiro, ele é muito festeiro, muito feliz. O europeu não, é mais focado, é mais trabalho, até pelo clima, até por uma série de coisas. E acho que é difícil também chegar para o Neymar e falar assim, olha só, você vai ganhar o dinheiro, você vai ter o mundo aos seus pés, todas as mulheres vão querer estar com você, mas você não vai fazer nada disso. Com 18, 19, 20, 25 anos. É muito difícil. Você tem todos os desejos muito, muito aguçados, sabe? Só criticar também é fácil. A gente tem que entender, compreender também fases da vida Sim, mas eu compreendo, eu compreendo também, mas ele é pago para ser um atleta, né? Então, assim, eu acho que existe um limite aí muito forte entre um valor de 40 milhões de euros, como você acabou de dizer, pelo Paris Saint-Germain que ele recebe, e existe um limite entre a vida profissional e a vida pessoal, né? Sim, mas olha só, isso é real, tá? Assim como o clube que o paga não promete titularidade, ele também não promete o melhor desempenho, mas o que ele promete? Chegar no horário, usar o uniforme, ceder a sua imagem para o clube. Então, é uma troca, entendeu? Ele não chegou a esse patamar financeiro porque ele é bonito ou porque é brasileiro, né? O Eto'o dizia que só Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, só foram melhores do mundo porque eram brasileiros. Não é nada disso, é porque tem talento. E você, em 97, foi o melhor do mundo? Mas não contou, não valeu. Mas, por enfim, quê? Me sinto lisonjeado pelo... Não valeu? O Vasco acha isso. Não valeu? Não, oficialmente não. Ah, que bobagem. Valeu muito e valeu muito mais. Eu acho que você é um excelente jogador. Principalmente pelo que você fez pelo Palmeiras, né, Edmundo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim, foi histórico para mim, né? Muito jovem, ser o principal jogador de uma equipe que não ganhava um título há 17 anos. E com uma história lindíssima. E eu cheguei, a gente, junto com os companheiros, a gente conquistou o título. E, assim, isso que é legal. Porque isso Palmeiras, depois de 12 de junho de 1993, foi o título do Campeonato Paulista, teve outras grandes conquistas, como a Libertadores de 99, outros brasileiros, outras Copas do Brasil, sul-americano, mas o pessoal da minha geração, a galera que tem 40, 50, 60 anos, que viveu aquilo no afã daquela conquista que não vinha há 17 anos, tem uma memória mais legal, gosta mais daquele título do que dos outros. Vocês acabaram com o Manchester, né?
Não, eu contra o Manchester já foi pelo Vasco. Ah, é verdade, é. E em que momento da sua vida você acha que vira a chave, que você começa a perceber que essa história do futebol já não está sendo mais legal? Não, eu acho que tem uma parte física que conta muito, né? A cabeça é jovem, mas o corpo não acompanha, aí você começa a ter lesões, e aí começam os questionamentos, ex-jogador em atividade, já está velho, e aí você começa a se preparar para o adeus ao futebol e se preparar para a vida, porque você é muito jovem ainda. Eu parei, faltava uns 2 meses para eu fazer 38 anos. Muito jovem para a vida, e aí você começa a deslumbrar outros horizontes. A minha ideia era ser empresário de jogador, montei um belo escritório e comecei trabalhando. O momento era muito difícil para isso, porque tinham outros investidores, e aí eu tive o convite da televisão. Eu que sou tímido, entre aspas, né? No começo, achava que não ia dar certo, mas como o jogador de futebol tem uma velocidade de raciocínio muito grande, eu peguei fácil, entendeu? A linguagem. Num primeiro momento eu tinha o corporativismo, não queria falar mal dos meus amigos, né, e ex-companheiros, mas depois a maioria deles pararam e você tem que seguir. Se você for apenas mais um, né, Felipe? Se você não tiver as bombas aí no programa como você tem, você acaba sendo mais um, e aí você não tem destaque na sua profissão. E aí eu comecei a falar o que o meu coração dizia, abrir meu coração, falar as verdades, falar o que eu penso, e acho que foi bem tranquilo, foi bem legal para mim. Você é amigo do Romário? Eu gosto dele, mas a gente hoje está distante, se encontra, fala, oi. Recentemente, ele fez um torneio de futebol ali na casa dele, me convidou, eu fui lá, joguei. Fui no aniversário dele desse ano, que é dia 29 de maio. A gente tem uma amizade enorme, mas não tão próxima quanto antes. Tem algum jogador que você diga, esse eu faço questão de não encontrar nunca mais na minha vida? Felipe, engraçado, eu vou falar uma coisa assim, já teve... Que signo você é, Edmundo? Você é taurino, não? Ares, Soares. Ares, tá. Já teve sim, já teve pessoas com quem eu tive problemas, e não foram nem discussões, brigas dentro do campo, já briguei dentro do campo, mas acabou ali, passou. Por exemplo, Júnior Baiano, a gente saía na porrada mesmo, literalmente, de soco para cá, soco para lá, e hoje a gente se encontra, a gente se abraça, se adora. Eu ficava sempre muito chateado com as trairagens fora do campo, extra-campo, sabe? O cara é bonzinho contigo pela frente e te sacaneava por trás. E aí eu tive alguns desafetos, mas, cara, eu tenho como estilo de vida não guardar mágoas, perdoar, até porque eu quero ser perdoado também. E eu vivo em paz, vou selecionando, né? Vou selecionando pessoas, quem faz bem fica, quem faz mal a gente ignora. E vamos que vamos, acho que a vida é muito curta para a gente ficar carregando coisas ruins dentro da gente. Acho que tem que só levar coisas boas. Por que você acha que o Kaká não ficou nessa pegada igual o Neymar, por exemplo? É estilo de vida, ele é cristão, né? E aí a vida do cristão é diferente, né? Não tem vícios, não tem noites, casou muito cedo, mas também se separou, sabe? Os defeitos também existem. Ele é o genro que toda sogra deseja. E também se separou. O Mauricinho, né? É o sonho de consumo de toda sogra, né? Bonito, rico, famoso, bem-sucedido e bonzinho.
mas também se separou, agora casou de novo. Acho que a gente leva muito a ferro e fogo as coisas de jogador de futebol. Eu posso te confessar, te garantir, tem muita gente comum, ou não tão comum assim, fazendo coisas bem piores por aí. Ah, sem dúvida alguma, óbvio, claro. Mas o Kaká, eu acho que ele tinha uma pegada aí para ser também um dos melhores do mundo. E Mas ele foi melhor do mundo. O último melhor do mundo, inclusive, em 2007, é o Kaká. O último brasileiro eleito melhor do mundo é o Kaká. Foi em 2007, quando ele jogava ainda com a camisa do Milan, antes de se transferir para o Real Madrid. Então, ele tem o mérito dele, tem o estilo de vida dele. Quando eu fui contratado pela Bandeirantes, eu fui morar em São Paulo, aí uma colunista daí muito importante, chamada Sônia Raci, Sônia, lógico. Ela quis fazer uma entrevista comigo e, ao final da entrevista, ela falou, nossa, você é tão legal, tão gente boa, tão bonzinho. Por que né, falaram tanta coisa de você, não sei o quê? Aí eu dei um exemplo disso. Falei, porque vão colocando rótulos na gente que nem sempre são verdadeiros. Aí ela falou, não entendi, me dá um exemplo. Falei, simples. Eu estou com o meu carro parado aqui, eu morava ali na Cidade Jardim, e falei, estou parado aqui com o meu carro na Faria Lima, o Kaká vem com o carro dele a 200 por hora e bate na minha traseira. Qual seria a sua manchete? Ela falou, você tem razão. Entende? Assim, são rótulos, ele é o bom e eu sou o mal. O Brasil tem muito disso, tem muito dessas coisas. Mas nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% mal. Mas eu sempre gostei, eu sempre achei você um cara muito verdadeiro, com personalidade. Bom, eu gosto de pessoas com personalidade, né? Não sei se é porque quando alguém faz alguma merda fenomenal, eu sempre paro para observar o que a pessoa fez. E geralmente eu sempre fico do lado de quem fez merda, entendeu? Essa é a grande verdade. Porque eu acho que às vezes está tão imbuído de verdade ali a questão, entendeu? Que por mais que a pessoa tenha feito uma merda fenomenal, mas eu percebi que tem justiça ali e a pessoa foi justa, entendeu? Eu acho que você tem... Os erros da vida fazem parte, né, Felipe? E eu acho que você tem isso. Eu acho que você é um cara muito justo, não é? Sou. Cara, eu até me ferro às vezes, assim, porque às vezes eu gosto muito de um e não gosto do outro. Mas o outro tem razão, eu fico do lado do que eu não gosto, porque eu quero ser justo com aquela pessoa. Sabe, assim, na praia, nas nossas rodas, nas peladas. O pessoal não entende muito, não, mas eu procuro ser justo, procuro ser verdadeiro comigo e com as pessoas que estão ao meu entorno. Bom, você está casado? Não, estou solteiro. Tá solteiro. Embora minha ex-mulher está aqui na minha casa, minha filha está aqui na minha casa, vivo bem com todo mundo, mas hoje eu estou solteiro. Tá, como que é o Edmundo solteiro, hein, gente? Cara, bem tranquilo. Eu sou tranquilo. Eu gosto de descer aqui, em frente à minha casa, aqui no quiosque, tomar uma cervejinha com os meus amigos, jogar uma suequinha, ir num churrasco na casa de um amigo. Você está solteiro faz quanto tempo? Não sei. Acho que lá, um ano. Não, 10 meses. Depois eu tive um rolinho aí no carnaval, mas nada sério, não. Já passou, já. É. E quer casar de novo ou não? Eu quero, eu gosto. Eu sou família. Não necessariamente quero... Eu não sei. O futuro a Deus pertence. Eu não sei, é difícil encontrar alguém que seja muito parecido com a gente, né? Você é muito apaixonado, Edmundo? Eu sou, no começo sou. Mas eu sou muito individualista, sabe? Eu gosto de jogar minha bola. Alguns dias eu jogo futebol. Alguns dias eu gosto de jogar meu baralho com os meus amigos. E aí a pessoa que tá do lado nem sempre é compreensiva, entendeu? Entendeu? Assim, e juro por Deus, cara, não necessariamente
90% das vezes que eu quero ter a minha liberdade, tem mulher envolvida. A maioria das vezes é lazer mesmo. Coisas genuínas que eu gosto de fazer, que é jogar baralho, jogar futevôlei, jogar minha pelada, estar com os meus amigos, dar risada, falar alto, falar merda. É o que eu gosto. Mas você é muito sexual? Não. Como assim? Eu não entendi. Como é que é essa pergunta? Como que é? Você é muito sexual? Você gosta muito de sexo? Você fica sem? Como é que é isso? Não, eu gosto de fazer sexo com quem eu gosto, né? Com quem eu tenho afinidade, tudo, né? Embora tenha sexo casual. Embora você tenha afinidade com muita gente, né? Cara, mas sabe o que eu acho, Felipe? Na boa. Tá difícil o mercado. Tá difícil? Tá Fala. difícil, as pessoas não têm coragem, sei lá, as pessoas estão reclusas. Esquece a pandemia, tá? As pessoas estão reclusas, estão muito com medo de tudo. E aí quando aparece alguém com cara de pau que manda uma mensagem, e às vezes cola. Você é tímido ou não? Eu sou no começo. No começo. Mas depois eu me solto, aí parece que não sou tímido de nada. Mas eu sou tímido. Você é daquele que você vai para cima ou a mulher vem mais assim para cima de você? Como que é isso? Ou você espera? Como que é a sua sedução? Como que é o Edmundo sedutor? Não, quando eu quero, eu vou para cima. Assim. Eu vou para cima. Mas eu acho que quando na troca de olhar você já percebe se a pessoa quer ou não quer. E, cara, assim, eu morei na Itália, né? E na Itália você convida uma mulher para sair, ela sai, janta e vai embora, assim, não acontece nada. Aqui no Brasil, uma vez que ela aceitou, tu já tá com um caminho andado, entendeu? Então, às vezes, a abordagem não precisa nem ser tão forte, tão grande. É só você... vamos jantar? Pronto, aí você conversa e cria as afinidades ali e as coisas acontecem naturalmente. Acho que não é difícil, não. Você está com quantos filhos, Edmundo? 4 filhos. 4 filhos. Quais são eles? Alexandre, Ana Carolina... Alexandre é o mais velho. É o mais velho. Alexandre, Ana Carolina, tem 25 anos. Edmundo Júnior, que tem 21, faz 22 agora, dia 21 de setembro. E a Catarina, que é meu xodozinho, que tem 11 anos. Que legal. E, assim, eu parei exatamente no ano que ela nasceu, então é a que eu tenho curtido mais. A tua relação com o Alexandre tá legal? Cara, foi muito bom você ter tocado nisso, sim, porque é muito ruim você se indispor com alguém sem você se indispor diretamente, né? Eu tive uma história muito rápida com a mãe do Alexandre, em termos... Com a Cristina Mortágua, né? Em termos de afinidade, afetividade, e o fruto disso teve o Alexandre. Foi o momento em que a minha carreira estava em ascensão. Depois que o Alexandre nasceu, eu joguei na Itália, joguei no Japão, morei em Belo Horizonte, morei em Florianópolis, então eu não consegui muito ver o crescimento do Alexandre. Quando eu voltei ao Rio de Janeiro, e processos, meu filho, pode falar aí, mais de 30 ela pôs em cima de mim, né? Mas, enfim, isso aí é relevante. Mas isso vai afastando, tá? E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, o Alexandre era um homem, né? E aí eu não consegui me aproximar. Não sou assim... eu não sou maravilhoso assim como pai para ele, porque eu trabalho, viajo, gosto de fazer as minhas coisas, mas não teve afinidade, né? Sempre encontrei resistência. Não, eu amo
igual os outros filhos. Mas os outros filhos vêm na minha casa no Dia dos Pais, vêm na minha casa no Natal, vêm na minha casa no meu aniversário, me mandam mensagens, sabe? Em 2016, eu tinha recém entrado na Fox e o avião da Chapecoense caiu, né? E foi triste aquilo. Eu era da equipe que era para estar no avião. Eu acabei não indo, fui para o Sul fazer um outro jogo, fazer Grêmio e Atlético Mineiro. Cara, a minha filha, na ocasião, ela tinha 20 anos, ela chegou na minha casa, sabe, fazendo um escândalo, assim, de chorando, porque achando que eu era uma das vítimas. Então, assim, a gente tem uma relação excelente. Isso me irrita muito, sabe? Me irrita muito que as pessoas não sabem. Eu tenho uma relação com os meus filhos excelente, muito boa mesmo, e me irrita não conseguir ter com o Alexandre, sabe? E eu gostaria muito de que isso fosse diferente. Muito se especula e muito nada nem ninguém. E muito mas eu mando mensagem. Eu andei fazendo terapia e a minha terapeuta me puxou a orelha, né? Porque a mania do ser humano mesmo de mandar mensagem em datas, né? Aniversário, Dia das Crianças, Natal, essas datas comuns. E ela falou, não precisa data para mandar uma mensagem para um filho. Eu fiz, mas não obtive resposta. Mas está tudo certo. Você gostaria dele mais perto? Adoraria. O ano passado, final do ano passado, eu acho que foi a única vez que a gente conseguiu ter algum diálogo. E aí ele falou que viria ao Rio para as festas de final do ano, né? E ele não mora no Rio? Não, ele mora em São Paulo. Ele mora em São Paulo. E aí ele acabou não vindo. Eu atrasei a minha ida para Angra, que eu passei o Réveillon em Angra. Enfim, foi acho que o momento mais próximo. E agora, recente, aí, alguns meses atrás, teve uma polêmica bem grande, porque ele fez o negócio da pensão, né? Eu acho que eu achei aquilo lá uma história tão infundada. Não, mas assim, eu fiz questão de me defender, porque hoje você tem as redes sociais, que elas são mais diretas, né? E eu fiz questão de me defender que ele não deveria estar com problema financeiro. Os outros problemas emocionais, eu respeito e estou disposto a mudar e reverter. Mas o problema financeiro, eu fiz questão de demonstrar que se ele tivesse se organizado e tivesse cuidado do que ele ganhou de pensão, sem dúvida nenhuma, ele não estaria passando por dificuldade. E também acho que um homem de 26 anos tem que começar a ter responsabilidade e correr atrás do seu futuro. Eu estou passando a mesma coisa com a minha filha, de 25 anos, né? Ela se formou, fez 2 faculdades, ela se formou em comunicação, então uma hora vai para publicidade e a outra hora para jornalismo, né? Ela fez jornalismo e publicidade, começou trabalhando comigo lá na Fox, mas aí trabalhava demais, ralava muito, porque trabalhava final de semana sim, final de semana não. Ela pediu demissão e, como ela estudou a vida inteira na escola americana, ela foi dar aula de inglês numa escola. E aí ficou ótimo. Trabalhava de meio-dia às 5, mora bem com a mãe e tem o carrinho dela, e de vez em quando eu ainda mando um dinheirinho para ajudar. Então ficou com a vida de rei, de rainha, né? Vai de manhã, vai lá dar aula, final de semana livre, 3 meses de férias para viajar, e agora nessa pandemia ela foi mandada embora. E aí tá desesperada para ganhar dinheiro. Eu falo, cara, se
seguinte, você tem que ganhar o seu dinheiro, arruma outro emprego. Claro, Porque claro. quando você foi se formar, porque eu sempre sou daqueles que acho que tem que dar a vara e não o peixe, né? Uhum. Então, assim, quando ela começou a estudar, ela me perguntou, o que você acha que eu devo fazer? Cara, não vou escolher, eu não estudei, não posso escolher. Você escolhe. Mas, por exemplo, se você se formar em advogada, eu te garanto que você vai ter um escritório para trabalhar. Escritório, e você vai atrás dos seus clientes. Se você for dentista, você vai ter um consultório, eu monto um consultório para você e você vai trabalhar como dentista. Ela escolheu jornalismo. Eu falei, eu não consigo ser dono da televisão. Eu não sou dono da televisão. Não, entende? Então fugir um pouco da minha alçada, embora agora ela goste muito de marketing digital, a gente está vendo para montar alguma coisa dentro da comunicação, dentro da área que ela estudou, para que ela siga a vida dela, cara. Eu não vou viver para sempre. Pelo contrário, daqui a 6 meses eu faço 50 anos. Então, entendeu? Você se preocupa realmente com essa questão dos seus filhos na sua ausência, por exemplo? Claro. É claro que eu devo deixar alguma coisa para eles, né? Quando eu for embora, quando eu morrer, mas eu não pretendo ir tão cedo, né? Eu pretendo ficar aqui até os 90, sem sofrer. Com saúde, eu quero ficar. E aí eu vou precisar para comer, para viver, para ter as minhas coisas. E, afinal de contas, eu dei muito duro para conquistar as minhas coisas. E eu acho que eles têm que conquistar as deles. E a gente só dá valor, né, Felipe? As coisas que a gente conquista com o nosso próprio suor. Eu acho que isso é uma coisa que eu faço questão de enfatizar para os meus filhos. Eu tenho, né, olhinho claro, cabelinho loiro, carinha, talvez muita gente acha, mas meu filho, eu venho de família pobre, não foi assim não, entendeu? Eu tive que trabalhar muito, eu tive que estudar, tive que correr atrás, entendeu? Não foi nada fácil também. Muito se especulou justamente sobre a questão da sexualidade do Alexandre, que você pudesse ser homofóbico. Eu nunca concordei com isso. Não, nunca. Tenho diversos amigos, muitos amigos, né? Alguns deles até bem famosos, né? Não tenho nada a ver, não tenho nada contra, muito pelo contrário, até porque é uma ideia de cada um, Eu acho que a opção sexual ela tem que ser uma coisa muito íntima e particular, de dentro de 4 paredes. Na vida, a gente tem que ser homem, ter palavra, ter dignidade, ter respeito aos mais velhos, sabe? Eu tenho alguns princípios que eu acho super importantes. Entendeu, Felipe? Isso independe da sua... De sexualidade, né? Da sua opção sexual. É isso que eu tento passar para os meus filhos, e foi o que eu passei para o Alexandre, quando há 10 anos atrás, a mãe dele teve um problema com a polícia e a juíza queria que eu tivesse a guarda dele. E ele me pediu para que ele ficasse com a avó, porque ele tinha mais afinidade com a avó. Eu abri as portas da minha casa para que ele viesse morar comigo. Ele não quis, só que a juíza... Ele que não quis, né? Ele não quis. E aí a juíza nos obrigou, eu acho que a palavra é essa, não solicitou que nós fizéssemos uma terapia juntos. E foi isso que eu falei para ele quando esse assunto, né, de homossexualidade foi abordado. De maneira nenhuma. Embora agora a gente não possa mais fazer umas brincadeiras que eu gostava de fazer com os meus amigos mais íntimos, né? Não dá mais, a gente tem que ser politicamente correto, principalmente em público. Mas foi o que eu disse para ele. Eu falei, cara, se você tiver comportamento, né? Para mim é o que é importante, é respeitar os mais velhos, é se portar, é ter educação, sabe? É chegar no horário do trabalho, sabe? Enfim, princípios básicos de família. E aí ter responsabilidades, para mim, né? pouco importa, cara. Claro. A sexualidade para mim não importa nada, não é por isso, não é mesmo.
Claro. A gente é distante desde quando ele nasceu. Né? E ele só se descobriu gay com 14, 15, 16 anos. Então, a gente não ficou distante. A gente era próximo, era melhores amigos, e se distanciou depois que ele virou gay. E tem que deixar claro que essa distância entre você e o teu filho, houve uma questão aí que envolveu e que culminou com essa distância toda. Então tem que deixar isso muito claro também. Eu não quero falar dos personagens envolvidos, eu prefiro falar de mim e dele, mas eu não pude exercer o meu poder de pai, né? Porque eu joguei 2 anos na Itália, eu joguei 3 anos no Japão, sabe? Eu precisava construir o meu futuro, né? Eu tinha já 3 filhos, né? Depois que eu voltei ao Brasil, que eu tive a Catarina, a minha 4ª filha. Catarina, que nome lindo. Catarina. E foi engraçado. Eu, quando me separei da Adriana, da mãe do Juninho e da Carol, eu não queria mais casar, né? Não queria mais ninguém. É aquela coisa, não, nunca mais eu caso. Só que não é bem assim, né? Eu conheci uma pessoa fantástica. E no primeiro encontro, antes mesmo da gente se beijar, né? Vai contar a história, ela foi contar a história dela, eu fui contar a minha história, né? E aí, quando ela falou assim, porque ela não era mãe, ela perguntou, mas você não vai ter mais filho? Eu falei, eu vou ter. Eu vou ter uma filha chamada Catarina. Ela, caramba, vai ser o nome da minha filha também. Que engraçado. E quando a gente concebeu, 4 anos depois, quando a gente concebeu a Catarina, que a gente ficou 4 anos juntos até a Catarina nascer, aí veio o amor da minha vida. Os outros também são, tá? Para não ficar o ciúme, mas é o meu xodózinho. Que a Catarina é toda especial, né? Ó, querido, a gente tá caminhando... Se ela não fosse tão envergonhada, ela trazia ela aqui para aparecer aqui. Ah, que bonitinha. Olha, a gente está caminhando para o final da nossa live. Foi uma delícia, mas foi rápido. E eu queria te agradecer muitíssimo. Você sempre muito atencioso, educado, principalmente comigo. Sempre respondeu, sempre esteve disposto a ajudar. E quando você vier em São Paulo, dá um toque para a gente jantar, fazer alguma coisa, para a gente bater um papo. Vou ficar te devendo essa. Eu vou sim, eu vou a São Paulo, preciso aí ver meus amigos. Eu acho que a gente mora próximo aí em São Paulo. Eu moro aí em Higienópolis. Eu já tive ali pela área. É super perto. Em Higienópolis? Eu não sou bom com português, não. Ali. Porque eu já te vi... Higienópolis, né? Higienópolis. Eu moro ali, na rua Rio de Janeiro que eu moro. Então. Eu moro não, né? Eu nasci e me criei em Higienópolis, ali na rua Sabará. Sei. Conheço. Então, eu tô sempre ali, sempre ali. Você mora atrás da Praça Vila Buim. Isso, exatamente. Na rua Rio de Janeiro. Não moro não, né? O apartamento agora está alugado, porque é caro lá, mas morei muito tempo ali. Mas quando você vier, vem em São Paulo, vamos marcar. Vou levar você num restaurante chamado Fuentes para você comer uma paella incrível. Vou sim. Hoje mesmo o Chiquinho, meu amigo lá do Jardim de Nápoles, quando quiser ir lá, só me avisar também, você é meu convidado. Deixa eu... Pode falar, fala. Não, ele me cobrou, você tá tanto tempo sem vir aqui, não gosta mais dos amigos, dos irmãos. Falei, eu vou passar uma semana aí, porque eu estou trabalhando de casa, então é só levar o smartphone ou o computador para poder fazer os programas. Mas eu preciso mesmo passar uma semana aí e ver os meus amigos. Olha, antes de terminar a live, eu quero deixar uma dica para você e para os meus seguidores, que a Casa Cenário, que lógico, a gente tem que agradecer as pessoas que apoiam a gente, né? E a Casa Cenário, que é uma loja de móveis aqui em São Paulo, eles tiveram um bota fora de 80% de desconto, que foi incrível, maravilhoso. E agora eles estão com a promoção Força Brasil, que vai vir com tudo também, continua as melhores promoções, sofá, tudo que você precisa para mobiliar a sua casa, ali na Casa Cenário, @Casa Cenário ou www.casacenario.com.br. Entra lá, Edmundo, escolhe todos os móveis da sua casa, que eu vou mandar, dá para você de graça, tá? Depois eu mando a fatura para você. Tá bom. Lindão. Olha, foi um prazer, adorei. Quando quiser, só chamar.
E bombou, viu? Já temos 2.000 pessoas. Bacana, você merece. Beijão, Beijo, querido. fica com Deus. Amém. Tchau, querido. Tchau. Tchau.